Bom dia, irmãos. Estamos iniciando a Escola Bíblica Dominical e iremos falar sobre o livro do profeta Joel. O nome Joel, filho de Petuel, significa o Senhor é Deus e dá nome ao livro. Está registrado no capítulo 1, versículo 1. Petuel significa persuadido por Deus. E aqui nós vemos a importância da paternidade, né? Que era o que diferenciava o profeta Joel dos demais homens com o nome de Joel que aparecem aí na Bíblia. E é interessante observar que o nome na cultura hebraica ele refere-se àquela parte que verdadeiramente define a identidade, a alma. O nome judaico ele reflete seus traços particulares de caráter e dos dons concebidos por Deus. O nome ele tinha uma profunda conexão com a vida e não é escolhido de acordo com a beleza, mas sim com o significado espiritual. Quanto ao que se sabe sobre Joel, sabemos muito pouco, tá? A não sei o que está no próprio livro. Estima-se que tenha sido por volta de 835 a.C. que ele profetizou, data posterior ao exílio, por algumas razões. Por exemplo, que o exílio ele é tratado aqui como um acontecimento passado. A conquista de Jerusalém ela também é mencionada. Não há menção de nenhum rei, e o templo ele desempenha um papel positivo. Não existe nenhuma denúncia profética contra a idolatria e o sincretismo, que é o que acontece nos livros dos profetas Oséias e Amós. Mas, independente disso, o que nós precisamos entender é a mensagem do livro, né? Que fala para a gente que o pecado ele traz o juízo de Deus, mas também a misericórdia e a justiça divina. Propósito: prevenir Judá e Jerusalém a respeito do iminente castigo de Deus como consequência de seus pecados, convocando todos os habitantes a lamentar, a se arrepender e a voltar para o Senhor. O povo aqui vivia aparentemente tranquilo, né? Uma calmaria pairava no ar. Eles tinham ofertas, eles tinham sacrifícios, eles tinham os animais, eles tinham fartura. Mas eles haviam se esquecido de Deus, eles haviam se distanciado de Deus. Eles iam ao templo, eles ofertavam, sacrificavam, mas eles faziam de uma forma mecânica, de uma forma muito cotidiana, sem a verdadeira motivação, que era a adoração a Deus, sem a alegria da adoração. Então, Deus levanta o profeta Joel para alertar o povo, né, sobre esse mau caminho, para alertar o povo de que aquilo não estava agradando o coração de Deus. Então, ele levanta como profeta para chamar o povo ao arrependimento e chamar o povo a voltar-se para Deus. Alguns temas do livro de Joel: castigo, perdão e promessa do Espírito Santo. Castigo. Semelhantemente a um destruidor exército de gafanhotos, o castigo de Deus pelos pecados será esmagador, terrível e inevitável. Quando ele chegar, não haverá alimento, água, proteção ou escapatória. O dia do ajuste de contas com Deus, pela forma como vivemos, aproxima-se rapidamente. Deus é aquele a quem temos que prestar contas, né? Deus é aquele que não podemos ignorar, né? Não podemos ferir constantemente, eternamente a Deus. Nós devemos nos preocupar, né, com a sua mensagem. Caso contrário, sofreremos a sua ira.
Perdão. Deus está pronto a perdoar e restaurar todos aqueles que vêm a Ele e abandonam o pecado. Deus deseja derramar seu amor sobre toda a humanidade e recuperá-la para um adequado relacionamento com Ele. O perdão de Deus, ele é acessível a todas as pessoas. Deus, ele quer perdoar a todas as pessoas. O maior desejo de Deus é que nós nos voltemos para Ele. O maior desejo dele é transformar o pecador em um novo homem, em uma nova criatura. Promessa do Espírito Santo. Joel predisse o dia em que o Senhor derramaria o Espírito Santo sobre toda a carne. Esse dia marcaria o início de uma nova adoração por parte de todos aqueles que crerem nele, assim como o início do julgamento de todos aqueles que o rejeitarem. Aqui nós vemos o Espírito Santo de Deus, né, que confirma o amor de Deus por nós, exatamente como ele fez com os primeiros cristãos, lá em Atos dos Apóstolos, quando Pedro citou Joel 2, do versículo 28 ao 31, né, que prediz o derramamento do Espírito Santo sobre todo Israel na era messiânica. A profecia de Joel aqui, ela foi direcionada à nação de Israel, mas ela se cumprirá, né, na era messiânica, no propósito redentor de Deus. Então, o Espírito Santo, ele será derramado a todas as pessoas, a todos os povos da terra. E no Velho Testamento, né, o Espírito Santo era como se ele fosse disponível apenas às pessoas que ocupavam posições oficiais, né, na teocracia de Israel, que eram os reis, sacerdotes, profetas, né? E então era como se o Espírito Santo ele fosse acessível somente a esse tipo de pessoa. Joel ele predisse um tempo, né, em que esse poder estaria disponível a todos os cristãos, a todos os cristãos, a todos os filhos de Deus verdadeiramente convertidos. Capítulo 1. Calamidade tripla, gafanhoto e seca, conflagração, que é uma conturbação social, chamada ao arrependimento e os terrores do dia do Senhor. Então, a praga de gafanhotos, né, que foi tão numerosa que era impossível de se contar, era tão devastadora quanto o exército. Esses gafanhotos, eles voavam tão alto que eles voavam a metros do solo. Eles devoravam tudo o que encontravam pela frente. Então, ao descrever, né, a praga dos gafanhotos, ao descrever a seca, Joel descreve também uma fome que os israelitas nunca tinham visto antes. Até os animais gemem de desespero. Até os animais sentiram, gemeram, choraram de tanto desespero. E Deus, ele deixa claro que os gafanhotos, a seca, a fome, né, nada era um desastre natural, mas que era culpa dele, que ele estava à frente de tudo aquilo, exatamente para fazer o povo refletir, para fazer o povo se consertar e voltar-se para ele. Chamado ao arrependimento, né, ao arrependimento genuíno, verdadeiro. Deus chama o povo aqui a se lamentar, Deus chama o povo a se santificar, e Ele convida todos os moradores da terra, Ele convida todas as pessoas a intercederem, a clamarem ao Senhor. E Ele pede para que usem, né, panos de sacos, roupas com panos de saco. E o pano de saco aqui, ele era usado como sinal de tristeza, como marca de luto, de dor. As pessoas que se vestiam dessa forma, elas acompanhavam funerais.
E aqui foi usado como forma, como sinal de arrependimento, como marca de tristeza por ter pecado contra Deus, tristeza por ter se distanciado da presença de Deus. E o convite ao jejum, né, ele convida, né, ele chama para santificar o jejum. No Antigo Testamento, o jejum ele era usado como sinal de luto, de arrependimento, de humilhação, como forma de buscar a ajuda e a direção de Deus, mas também como forma de pedir perdão, como forma de ter os seus pecados perdoados por Deus. E tudo isso foi um acontecimento público, religioso, porque todos foram convocados. E nesse acontecimento, todos puderam arrepender-se, né, mediante a oração, e através dela pedir a misericórdia de Deus para as suas vidas. Chamado ao arrependimento. Os terrores do dia do Senhor. Joel descreve-o como sendo ao contrário a qualquer dia do passado ou do futuro. Esse é o tema principal do livro. Aqui, né, esse dia pode ser um dia de graça, de misericórdia, mas ele também é um dia de juízo. Aqui Joel refere-se tanto às pragas dos gafanhotos, fazendo referência ao presente, né, que eles estavam vivendo, quanto ao futuro. O período final da história, quando Deus derrotará todas as forças do mal. E esse evento final, ele tem dois aspectos: o julgamento sobre todo o mal e todo o pecado, e a recompensa final para os crentes que se mantiverem fiéis a Deus. Capítulo 2, aqui Joel continua descrevendo os efeitos devastadores das pragas dos gafanhotos. Ele deixa claro que essa praga era só o início de tudo que estaria por vir, caso o povo não se arrependesse, caso o povo não se voltasse para Deus. Joel lhe descreve como sendo a chegada de um grande exército, que não pode ser evitado. A única coisa que poderia parar essa destruição, que poderia parar esse exército, era um coração voltado para Deus. E ele fala que esse exército ele não se desviava, ele não se empurrava, que ele continuava firme. E a gente não pode esquecer que quem estava à frente desse exército, quem tinha um controle desse exército era Deus. Né? Então não havia nada que pudesse deter esse exército, a não ser um coração arrependido. Exortação ao arrependimento. Rasguem o coração e não as suas roupas. Aqui há tempo, né, para todo o povo se voltar para o Senhor, arrepender-se dos seus pecados, de sua frieza para com Deus. Deus ele nos chama para uma devoção por inteiro. Ele pede para que rasguemos o nosso coração. Ele pede para que o povo rasgue o coração e não as roupas. Ele não quer sacrifício. Ele quer um coração por inteiro voltado para Ele. Ele quer um coração alinhado à vontade dEle. A compaixão de Deus e as bênçãos no futuro. Aqui a gente vê o grande amor de Deus, né? Mais uma demonstração do grande amor de Deus. Trata-se de uma devoção profunda que leva o Senhor a intervir, salvando o seu povo, por amor à sua glória, por amor à aliança que ele tem com os seus. Aqui Joel passou a profetizar sobre um derramamento de bênçãos e de misericórdia de Deus. Aqui ele nos inspira a ter esperança. Sem essa profecia, né, de Joel, nós teríamos profundo desespero.
porque essa profecia, ela é uma promessa do perdão de Deus. Isso nos encoraja ao arrependimento. E o Senhor, ele age, né, ele responde por meio da restauração do seu povo. Deus, ele quer abençoar, Deus, ele quer restaurar o seu povo. E aqui a gente vê o derramamento do Espírito Santo. Né? O Senhor diz que derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos mancebos terão visões. E os anciãos terão sonhos. E sobre o meu povo e o meu servo e a minha serva derramarei o meu Espírito. Né? Nós vemos aqui o derramamento do Espírito Santo. E esse derramamento, ele resultaria em uma nova manifestação de profecias, visões e sonhos, que se cumpriria na experiência aqui dos apóstolos no Novo Testamento. Pedro assegurou novamente que o Espírito Santo, ele tornara-se ativo em uma nova manifestação de Deus, ou seja, no propósito redentor de Deus para com a humanidade. O Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, ele está acessível, né, a todos nós. O Espírito Santo, ele é acessível a todos nós, né, nessa nova proposta. Nós temos hoje livre acesso a Deus, nessa nova proposta redentora de Deus para com a humanidade. No capítulo 3, o julgamento das nações e as bênçãos subsequentes. Aqui, Deus irá julgar todas as nações e ele apresenta as razões para esse julgamento. E ele mostra aqui uma descrição do juízo no dia do Senhor. Todas as nações, todos os agressores, todos os inimigos de Deus, eles sofrerão as consequências pelos seus atos. E aqui é citado o Vale de Josafá, que significa o Senhor julga, que refere-se mais a um lugar de julgamento final do que uma referência geográfica, alguma região geográfica. Aqui, né, a gente vê como se fosse um tribunal, onde o Senhor, ele apresentará as questões, as acusações, e ele dará o veredito final a todas as nações específicas. Aqui nós vemos Deus instalando o seu governo, né? Deus instalando o seu reino de justiça e paz sobre toda a humanidade, sobre todo o planeta. E ele termina com as bênçãos subsequentes. Aqui nós vemos a promessa íntima da habitação de Deus. E diz pra gente que onde Deus está presente, tudo é purificado. Até os nossos feitos mais comuns, eles se tornam atos de adoração a Deus. Diz também que no versículo 18, que os montes destilarão vinho, as colinas manarão leite, e uma fonte de água sairá da casa do Senhor. Aqui nós vemos as descrições da provisão de Deus para o seu povo. E a palavra Judá aqui, ela é empregada para se referir a todo o povo de Deus, a qualquer pessoa que tenha invocado o nome do Senhor, a qualquer pessoa que tenha aceitado Jesus Cristo como seu Salvador. E existe, irmãos, toda a garantia de vitória para aqueles que estão em Cristo Jesus, independente da situação. Joel, ele começa com uma profecia a respeito da destruição da terra. E ele termina com uma profecia a respeito da restauração. E ele insiste na necessidade do arrependimento. E ele termina com a promessa
do perdão concedido a todos aqueles que se arrependerem. Então é maravilhoso a gente ver o amor de Deus, né? Deus não quer que nenhum de nós venhamos nos perder, venhamos nos distanciar da presença dele. O dia do Senhor se aproxima. Há aquele dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. A praga dos gafanhotos não foi a calamidade principal, foi simplesmente um precursor avisando de coisas piores. O dia do Senhor é anunciado por Joel como um tempo de destruição enviada por Deus e que está próximo. O dia do Senhor, ou a expressão os últimos dias, destaca o aspecto inconfundível de Deus. Deus vai tornar visível o seu governo de justiça, chamando as nações para um acerto de contas e instalando o seu reino de justiça e paz. Referências do dia do Senhor no Novo Testamento. 1 Coríntios 1:8, o qual vos confirmará também até ao fim, para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 1:14, como também, já em parte, reconhecestes em nós que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus. 2 Pedro 3:12, versículo 12 e 13, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Nós, porém, aguardamos novos céus e uma nova terra, nas quais habita a justiça. Então, a referência aqui ao grande dia do Senhor, que nós devemos estar preparados. Aqui nós vemos, no Antigo Testamento, outras referências ao grande dia do Senhor, né? Deus levantou aí os profetas Obadias, Joel, Amós, Sofonias, Zacarias e Malaquias para alertar o seu povo como sinal de amor, como sinal de que ele não quer perder ninguém. Ele levantou esses profetas para avisar ao povo do grande dia do Senhor. Salvação. A salvação ela é estendida a todos. Joel nos diz que há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aquele que o Senhor chamar. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, diz o seguinte: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Hebreus 7:25 nos diz que, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. A salvação, ela é estendida a todos. Há salvação em Deus. Há salvação para todos aqueles que se achegam a Ele. Somente em Deus, o verdadeiro Deus, a humanidade pode ser salva. Somente em Deus nós alcançaremos a vida eterna. E Deus ele está o tempo todo nos chamando, né, nos sacudindo para que nós venhamos acordar para esse grande dia. Que a palavra do Senhor continue falando ao nosso coração no decorrer deste dia. Amém.